Bom dia, minha galerinha. Aqui é a professora Victoria. Hoje nós vamos falar sobre as células, os tecidos e os órgãos. Vamos lá. As células são as menores partes do nosso corpo, né? Todos os seres vivos têm células. São divididos em que forma? Os unicelulares e os pluricelulares, ou multicelulares. O que é isso, tia? Os unicelulares são aqueles que só precisam de uma célula, como as bactérias, por exemplo. O unicelular ele não depende de outro para se alimentar e até mesmo para se reproduzir. Já os multicelulares ou pluricelulares, eles necessitam de outras células, tecidos, né, que os tecidos são formados de células, para ele sobreviver. Então, eles se unem para que aquele ser vivo sobreviva, que é o nosso caso. Como que a célula é dividida? A célula é dividida através da membrana plasmática, do citoplasma e o núcleo. Vocês podem reparar que a membrana plasmática ela é como se fosse uma pele. Ela protege a célula, né, do exterior. Já o citoplasma ele é uma camada bem gelatinosa. E mais a fundo, que fica no centro da célula, é o núcleo, que a tia fez até um desenho simulando o DNA. É onde fica todas as informações do nosso corpo. Então, assim, cada célula ela é responsável por um tecido, né? Que esse tecido é responsável por um órgão e assim por diante. Então, um depende do outro. Vamos começar a falar sobre os tecidos. O tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? É a nossa pele. Ele reveste todo o nosso corpo, todas as cavidades e tubos. O tecido conjuntivo, a função dele é unir os órgãos e preencher os espaços que há entre eles, né? Então, ele se subdivide em outros tecidos. Quais são esses tecidos que fazem parte desse grupo, desse conjunto? É o tecido adiposo, que ele é formado por células especialistas em armazenar gorduras, né? Então, ele forma uma camada de proteção para o nosso corpo. É o tecido cartilaginoso, que ele é formado por tecidos bem flexíveis, né? Então, qual é o órgão que é formado, né? São as orelhas, a pontinha do nosso nariz. Tem uma curiosidade, a cartilagem, ela faz parte das nossas articulações. Ela fica na superfície dos nossos ossos, né? Para evitar esse atrito, né? Como no nosso joelho, quando nós dobramos o braço, nessa região aqui, ó, do cotovelo, né? O tecido ósseo. O tecido ósseo, ele ele constitui o nosso osso, né? Que faz parte do nosso esqueleto. Então, assim, ele é responsável por todos os ossos do nosso corpo todo. E então, assim, ele também faz parte da nossa movimentação. Ele é responsável por toda a estrutura do nosso corpo. Aí vem o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, ele é composto pelo nosso sangue, né? Que o sangue, ele é vermelho por causa das hemácias. As hemácias são as células que fazem parte da formação do nosso sangue, por isso a cor vermelha. O tecido muscular, ele é composto por tecidos longos que têm a capacidade de se comprimir. Então, assim, é através dele que nós conseguimos ter a movimentação do nosso corpo. E os órgãos também, como, por exemplo, o batimento cardíaco. Já o tecido nervoso, ele é responsável por todo o nosso sistema nervoso, inclusive os nossos neurônios, né? Então, é através dele que nós conseguimos
capturar, interpretar todos os estímulos externos. Pessoal, nós aprendemos que as células, elas são as menores partes do nosso corpo. Nós só conseguimos ver com o microscópio, né? Nós não conseguimos ver a olho nu. Então, essas células são responsáveis pela formação de tecidos e esses tecidos são responsáveis pela formação dos nossos órgãos, né? Então, assim, cada tipo de tecido, ele é específico para um tipo de órgão. Como, por exemplo, o nosso coração, ele é formado por grupos de tecidos musculares direcionados ao coração mesmo. É formado por vasos sanguíneos e tecidos nervosos. Então, esse tecido, ele vai ser voltado totalmente para esse órgão. E isso funciona com todos os órgãos do nosso corpo, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, que tenham sanado todas as dúvidas. E essa semana nós vamos trabalhar sobre os sistemas do nosso corpo, sendo cardiovascular, respiratório, digestivo, urinário, do genital feminino e masculino, tá bom? Então, conto com vocês. Grande beijo, minha turminha. Até a próxima aula.